Alô, turma! Estamos ao vivo para mais uma Move Live. É uma alegria receber a cada um de vocês aqui neste espaço para tratarmos de mais um tema, para receber mais um convidado especial, para contribuir com o fim da opressão animal, humana e não humana. Eu me chamo Rafael, sou professor, pesquisador e advogado animalista e tenho conduzido essas Move Lives, recebendo muitos convidados de diversas áreas para que a gente converse sobre a temática diversa que tange aí a nossa relação com o mundo natural. E hoje nós vamos receber um amigo muito especial, mais um convidado muito querido, que foi muito citado aqui em outras lives, que é o Francisco José Garcia Figueiredo. Já já eu apresento com mais detalhes, já já recebo o Francisco aqui na tela. E antes quero ouvir vocês aí. Sonho Vegano, bem-vindo, Leandro, boa noite também. Bem-vinda, Bela, bem-vinda, Solange, bem-vinda a turma que for chegando. Vai deixando aí um alô, vai clicando no aviãozinho para convidar aqueles, né, e aquelas a participar aqui dessa live. Boa noite, o grupo de estudos Herman. Legal, eu acho que é a Silma, né, que está lá por detrás do grupo. Boa noite, Evelyn Pipas, minha digníssima esposa. Boa noite, Luciana Medeiros. Enfim, vão chegando, vão dando seu alô. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Bom, turma, vamos lá então. O tema da live de hoje é espiritualidade como propulsora da defesa animal. E o convidado especial é Francisco José Garcia Figueiredo. Ele é mestre em Direito, ele é professor do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal da Paraíba, onde leciona a disciplina Direito Animal. Ele é coordenador do Núcleo de Justiça Animal, também da UFPB, UNEJA. Ele é presidente da Comissão de Direito e Bem-Estar Animal, também da UFPB, e ele é o autor intelectual do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. E é também advogado animalista e é também espiritualista. Esse é o nosso querido irmão Francisco, referência no direito animal, que vai contar um pouquinho da sua experiência aqui para a gente hoje e falar um pouco desse tema, da espiritualidade como propulsora da defesa animal. Então, Francisco já chegou por aqui, me permitam recebê-lo. Ô Silma, um abraço para você. Lainês também Santos, bem-vinda. Olha o Francisco aí. Francisco, querido, alegria recebê-lo, bem-vindo. Opa, diga aí, Rafael, tudo bem com você? Graças a Deus, maravilha. Me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Olha, Maravilha. Francisco, você sabe, né, que seu nome foi muito citado aqui numa live que fiz com o professor Vicente, né? Faz mais ou menos um mês. E ele contou das experiências reveladoras na vida dele, né? E como que você teve uma participação especial para que a gente pudesse ter o Vicente hoje em dia, né, como uma referência aí pelo fim da opressão animal. Então, responsabilidade, né, na live de hoje, então, porque eu vi a live de Vicente, foi linda, assim, ele escancarou o coração dele, né, abriu assim e derramou todas aquelas experiências, as razões pelas quais ele se encontra no ponto consciencial em que se encontra, enfim, foi maravilhosa a live dele, realmente. Ah, que bom que você gostou, foi realmente uma live muito especial. Mas, Francisco, meu amigo, de coração te agradeço em nome do Move por ter aceitado o convite. Você é uma referência de pessoa para mim, uma referência também de dedicação ao direito animal. Um dos primeiros vídeos que vi na internet sobre direito animal foi uma entrevista sua, né, para um jornal. Foi uma entrevista muito legal. Acho que é um dos primeiros vídeos de direito animal que estão disponíveis no YouTube, não é? Isso, é por aí, exatamente. É bem isso Que mesmo. legal, que legal.
Então, Francisco, eu quero aproveitar esse início aqui de conversa, como eu sempre faço com os convidados, as convidadas, para te pedir que você fale um pouquinho de você. Quem é Francisco? O que que te levou a dedicar a sua vida à defesa dos animais? O que que te levou também a abraçar a espiritualidade, né, como um modo de estar no mundo? E como tem sido esse desafio pessoalmente para você? Perfeito, Rafael. Então, agradeço a você, agradeço a equipe do MOB que vem assim nessa lida, nessa batalha de pesquisa e de propagação da vida e da ética animal. Então, assim, só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de aqui estar. Pois bem, Rafael, é uma história um pouco compridinha, digamos assim. Mas é Fica à assim, vontade. porque assim, eu vou primeiro resumir em uma frase para depois detalhar, tá certo? Mas eu estou onde estou, lutando pela dignidade animal por um chamado, mais precisamente falando, por uma ordem espiritual que eu recebi aqui neste quarto onde eu me encontro agora, em agosto de 2012. Veja só. Então, bom, explicando, né? Explicando o que é isso aí, Rafael. Desde pequeno, eu escutava algumas vozes falando comigo, agora eram vozes como essa que você me escuta, né? Então, era algo tão normal para mim que eu nunca perguntei a ninguém, nem nunca imaginei que fosse espírito ou que não fosse, que fosse, enfim, era normal para mim. Como seria o mesmo que eu perguntar hoje. Ô, gente, eu estou escutando a voz de Rafael. O que é essa voz? Então, era tão normal escutar que eu nunca, né, levei adiante. Até que eu fui, né, começando a ter contato com a doutrina espírita, comecei a frequentar um centro espírita, e aí eu fui começando a ver o que que acontecia comigo. Então, dentre as várias experiências de natureza espiritual que eu já tive na vida, uma em especial, que é esta que eu vou relatar para vocês, e que tem a ver com a pergunta que você disse. Eu fui morar em Rondônia no ano de 2000. Então, a partir de 2002, né, a partir de 2002, a voz começou a me dizer o seguinte, né, com estas palavras, Rafael, está chegando um trabalho para você, e é um trabalho grandioso. Né? Aí dizia, e quando falava era grandioso, enfatizava nesse grandioso que eu via uma muralha de pedra, sabe, enorme, alta, imensa, na minha frente. Eu via de ver. Então, aí essa voz começou a me dizer, e passou-se um ano, passaram-se dois, passaram-se três, quatro, cinco, lá pelo oitavo ano, a voz dizendo, né? Sempre, sempre ela dizia, me lembrando, está chegando um trabalho para você, e é um trabalho grandioso. Pelo oitavo ano, Rafael, eu comecei a dizer, é, por gentileza, me diga logo o que é esse trabalho, me apresente o que é esse trabalho, porque, olha só, eu estou pronto, eu não tinha ideia de que trabalho que era, mas eu já me dizia estar pronto, né? É tanto que ainda continuou o nono ano, 10º ano, a voz anunciando, anunciando, aí eu comecei a ficar, peço licença agora, comecei a ficar um pouco irritado, porque dizia que estava chegando e nunca chegava, né? Sim, sim. Aí toda noite, quando eu tava armando a rede, que eu durmo de rede aqui, né? Aí eu dizia, olha, estou pronto para o trabalho, me mostra o que é o trabalho. Todas as noites, Rafael dizia isso. Até que em agosto de 2012, uma madrugada aí, eu me acordei para ir ao banheiro, né? Aquela ida clássica ao banheiro na madrugada. Aí eu fui, voltei. Quando eu voltei, que me sentei, que ia me deitando na rede, aí uma voz de comando, né? Uma voz bem grossa, bem firme, masculina, disse: o trabalho vai começar. Aí do jeito que eu estava, ia me deitando, me sentei, né, na rede, fiquei sentado. O quarto estava totalmente negro. E aí a voz continuou telepaticamente, por evidência, evidentemente, começou a comandar. Convoque, não era nada de convite, era convoque todos os padres do planeta Terra que estão acordados e que poderão se conectar ao trabalho que terá início agora.
Aí convoquei. Convoque agora todos os padres do planeta Terra que estão dormindo e que em desdobramento poderão nos auxiliar. Convoquei. Convoque agora todos os pastores do planeta Terra que estão acordados e que poderão nos auxiliar. Convoquei. Convoque agora todos os pastores do planeta Terra que estão dormindo e que poderão nos auxiliar. Convoquei. Quinta convocação. Repare só, Rafael. Quinta convocação. Convoque agora todos os espíritos que têm afinidade com o trabalho. Sabe o que é? Todos os espíritos que têm afinidade com o trabalho. Agora, eu não tinha ideia de que trabalho que era, evidentemente, nem eu fiz essa conexão de que aquele trabalho que iria começar naquele momento era aquele que vinha sendo anunciado há 10 anos, né? Também não fiz essa conexão. Aí convoquei. Quando eu fiz a quinta convocação, Rafael, aí eles desceram em bloco aqui no quarto, né? Eles desceram, o quarto inchou. Sabe quando você está enchendo uma bola de sopro que faz assim, que fica o ar fica querendo voltar para a boca e você fica lutando, aquela sensação cheia na boca, foi aquela sensação quando eu fiz a quinta convocação, eles desceram em bloco de uma vez só, o quarto inchou, aí depois se acomodou e o planeta Terra aparecia assim na minha frente, girando, suspense e girando. Parecia, Rafael, que todos os holofotes do planeta estavam voltados para a Terra, porque ela estava viva e assim, esplendorosa e assim, extremamente iluminada. E aí eu coloquei minhas mãos assim em volta, né, da Terra, a Terra bem aqui no meio, girando. Eu coloquei assim, e duas fitas de ginástica rítmica brancas, duas começaram a girar, a bailar em volta da Terra, duas nessa direção e duas nessa direção aqui, né? Então, eram 4 fitas bailando em volta da Terra. Eu postei as mãos e todos que estavam, padres, pastores, espíritos, colocaram as mãos e eu via do cotovelo, né, para a mão. Eu via assim no físico e naquele breu que estava aqui, né? Eu não sei explicar como é que eu via, mas eu vi, né? Que a gente, porque certamente eu já fui para uma outra dimensão, né? Dimensão de espaço-tempo. E aí a gente começou, Rafael, a fazer orações pelas pessoas que precisam lidar com os animais para sobreviver. Elas dependem do trabalho Uhum. dos Sim. animais para sobreviver. Aí, nesse sentido, a gente começou me lembro bem que o primeiro grupo de trabalhadores que a gente visitou foram os carroceiros. Então a gente andou pelas ruas de João Pessoa, andou pelas ruas de outras cidades e a gente abordava os carroceiros e conversava com eles, olhando nos olhos desses carroceiros e emanávamos o seguinte pensamento, que a sabedoria divina e o consequente discernimento acampassem em volta daquelas consciências e elas, na oportunidade delas próprias, percebessem os limites daquele animal. E percebessem também que existem outras alternativas àquelas que se lhes apresentavam naquele instante, né? Se lhes apresentavam naquele momento. Então, assim, a gente foi fazendo orações para essas pessoas para que elas pudessem despertar consciencialmente no tempo delas e tal. E aí, além dos carroceiros, nós começamos a andar pelos circos, nós começamos a andar pelos zoológicos, e sempre nessa, digamos assim, nessa pisada de emanação, de energia, de amor divino, por intermédio da sabedoria, da energia da sabedoria e do consequente discernimento, para que aquelas consciências pudessem dentro daquela atmosfera psíquica que ora era criada, ela pudesse, digamos, garimpar, né, garimpar esses pontos de luz e assim poder fazer a reforma que elas pudessem, no ponto que Uhum. elas pudessem, né, fazer. Então a gente foi, Rafael, e andou pelo planeta todo, de repente, nós estávamos por sobre o Polo Ártico. Então nós estávamos todos de mãos dadas, sobrevoando, parecia não, eu olhava assim de lado, né? Era infinito, era uma teia de... Eu via pessoas, né? Porque eu penso que para que eu
pudesse compreender, né, decodificar o que estava naquele momento acontecendo, então aparecia as imagens que me apareciam, né, naquele momento. Mas eram todos os padres, pastores e aqueles espíritos na forma de humanos, de mãos dadas, sobrevoando o Polo Ártico e aquele gelo lá embaixo, né? Branco, 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 chega e encandeava. Sabe o que é encandear, né? Encandeava, chega assim, eu fazia assim, fechava, meio que fechava os olhos. E aí, Rafael, correu um fio de sangue, cortando o gelo. Fio bem fininho, um fio de sangue bem fininho. E aí eu disse, o que é esse fio de sangue? Aí uma voz ainda masculina, mas não aquela primeira da convocação, já era uma outra voz, disse assim, eu sei distinguir bem devido ao tom, né? O tom da voz. Uhum. A voz disse bem assim, isso é o sangue das focas. Os caçadores vêm aqui, capturam as focas, arrancam a pele delas e sequer matam-nas. Deixam-nas aí para morrerem de fome e de frio. Então, Rafael, a gente foi, desceu nesses espaços, conversou com esses caçadores e explicava o que é que acontecia com aqueles animais, que eles eram sencientes, a dor que ele sentiu, que era a mesma dor que nós sentiríamos se porventura fosse feito aquilo conosco. Enfim, fomos explicando, explicando e emanando sempre, né? Sempre nesse tom de amor incondicional, sempre nesse tom de sabedoria divina, de emanação de sabedoria divina, criando sempre aquela atmosfera psíquica para que, digo mais uma vez, a consciência, no momento dela, pudesse garimpar essas informações, né, astrais, por assim dizer. Então, Rafael, o melhor de tudo ainda era que nós chegávamos a essas pessoas, né, que lidavam com esses animais zoológicos, que lidavam com esses animais lá no Polo Ártico e em todos os cantos do planeta. Nós visitamos vários locais, que eu não me recordo muito quais foram, né, só tenho a sensação dos locais que eu tive, né? Alguns a lembrança é muito forte, outros não mais, né? Que faz muito tempo, já faz 10 anos, completando agora, né? Em agosto de 2012. Então, o que me destacou, o que me chamou bastante a atenção era que, diante de tanto sofrimento daqueles animais, a nossa conversa e o nosso olhar e a nossa emanação não tinha um pingo de julgamento, não tinha um pingo de raiva, não tinha um pingo de nenhuma vibração baixa, nenhuma, 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 nenhuma. Era algo assim tão lindo, era algo assim tão gostoso, tão forte, tão cheio, sabe? Que eu não sei explicar. Toda explicação que eu te der, toda palavra que eu utilizar, ainda vai ser representação extremamente ínfima daquilo que realmente foi. Então, o que foi é muito além do que eu estou conseguindo narrar com o vocabulário que eu tenho. Pois bem, aí, aí terminou essa fase, aí eu comecei a agradecer pelo trabalho, né? Aí disse, não, mas ainda não terminou, né? Disseram assim, cochicharam assim, o trabalho ainda não terminou. Aí não terminou, aí começou um outro momento, né, do trabalho. E o trabalho agora era para nós visitarmos as pessoas e conversarmos com elas, com essas pessoas que precisam devastar o planeta Terra para sobreviver, que precisam derrubar as árvores, derrubar a floresta para ganhar o pão. Então fomos conversar com essas pessoas. Passeamos em vários locais também da Terra e eu me lembro bem de um instante em que pairamos por sobre o estado do Pará. Então, da mesma forma como pairamos por sobre o Polo Ártico, pairamos também de mãos dadas por sobre o estado do Pará. E ali nós emanávamos energia de sabedoria, energia de solidariedade, energia de criando, né, uma atmosfera propiciadora de despertamento consciencial para todo o estado do Pará, em Lindo, lindo. especial, em especial naquele instante. E, de repente, em um momento seguinte,
Rafael, nós já estávamos em uma sala de aula dentro da floresta amazônica. Então, Nossa. né, todos nós, todos os alunos e alunas, né, todos que estavam ali, pastores, padres e espíritos, sentados no chão, e eu estava de pé com o professor. Tinha um professor e eu estava meio que assessorando esse professor, né, nessa aula que o professor, iria dar. E aí, pelos termos utilizados, se você perguntar quais foram as palavras técnicas, as palavras em latim, as palavras que ele utilizou tudo. Eu não sei falar, mas eu tenho a sensação de que todos os ensinamentos estão comigo, todos eles. E por intuição eu vou utilizando esses ensinamentos, né? E aí ele começou a Uhum. explicar, né? Ele começou a explicar por que que as árvores crescem para cima, em direção da luz, em direção do sol. O tamanho, Rafael, o tamanho o tamanho da ligação de cada árvore com Gaia, com a alma do planeta Terra, você não tem noção. Para ele nos explicar, para ele materializar essa ligação, ele pegou uma castanheira. Você conhece castanheira? Que tem na Amazônia, castanheira, que dá a castanha do Pará, né? A Uhum. castanheira é uma planta altíssima, é uma das mais altas da floresta amazônica e tem um tronco assim que 3, 4 homens para abraçar, né, o tronco. Pois Sim, ele sim. pegou, né? Pois ele pegou essa castanheira, tem uma castanheira assim do lado, ele pegou essa castanheira. Nós estávamos em outra dimensão de espaço-tempo, né? Então tudo podia. Ele pegou essa castanheira, Rafael, e arrancou a castanheira da terra. E à medida que a castanheira ia se desconectando de Gaia, né, das entranhas do planeta Terra, das entranhas da alma, da vida, Nossa. terráquea, né, em verdade, é, à medida que aqueles laços iam se desconectando, aí dava um estalo parecido com o estalo do sino tibetano, né? Uhum. Assim. Então, cada raiz que se desconectava era um tilintar daquele. Depois, Nossa, de arrepiar, Francisco. é, algum tempo depois, Rafael, eu percebi que aquele tilintar, aquela desconexão e aquele barulhinho que fazia, né, que não era barulhinho, aquele som que fazia, era, era um acionamento em determinada área do meu cérebro e do cérebro de cada uma das consciências. Eu estou falando assim porque eu não sei falar de outra forma, né? Mas era o acionamento de determinado ponto da consciência ou do cérebro material das consciências que ali está. Então, eu devo ter sido acionado em determinadas áreas do meu cérebro a partir daquele som produzido da desconexão da raiz da castanheira em relação à Gaia. E aí ele ia arrancando e explicando o que estava acontecendo, todo o processo. E aí depois ficou a planta arriada assim, e aquela raiz imensa, né, imensa assim, voltada para cima. Então, e aí ele explicou, fez várias e várias explicações. E aí, Rafael, depois de nós termos já passeado por todo o planeta em vários pontos, né, eu penso que nos pontos mais críticos, e emanando essa energia de sabedoria e de consequente discernimento, aí aí, aparentemente terminou o trabalho. Aí terminou o trabalho, aí eu comecei a agradecer, né, agradeci bastante por ter sido feito parte daquele trabalho, por ter sido convidado. E aí, uma voz ainda masculina disse: mas o trabalho ainda não terminou. Quando eu disse o trabalho ainda não terminou, aí eu vi, Rafael, uma fila assim, tinha umas 1.500 consciências ou consciex para receber o passe. O passe, né? E a primeira, e aí eu percebi que o trabalho não tinha começado, que a gente teria que dar esse passe. E a primeira consciência que chegou foi um irmão, Flávio, que havia morrido há uns 2 anos e pouco. Então ele chegou em empurraram assim, né? Bem aqui, nesse canto onde nós estamos. Quer dizer, não era aqui, né? Mas eu estou no ponto, eu estou no local onde tudo aconteceu. É, digamos assim. Aí ele chegou numa mesa de granito verde Ubatuba, assim, né? Com as mãos aqui no peito.
e, e dentro de um invólucro, era um invólucro assim bem espesso e aparentemente de acrílico, né? Então a gente ouvia de modo opacizado. E aí nós começamos a fazer a oração para ele. E em que se consubstanciava essa oração? Era que ele recebesse as visitas que estavam indo no local onde ele se encontrava naquele momento. Que essas visitas, essas pessoas que estavam indo visitá-lo, queriam conversar, queriam discutir, esclarecer alguns pontos para ele, que ele recebesse, que ele recebesse, e que ele compreendesse que o local onde ele se encontrava naquele momento tinha tudo a ver com as ações que ele praticou durante a vida terrena, né? E tal. Uhum. Só que a gente com as mãos postas assim, né? Só que das nossas mãos saía o ectoplasma, né? Saía visivelmente ectoplasma, batia naquele invólucro, Rafael, e voltava. Batia e voltava. Aí eu disse, para tudo, né? Eu disse, para tudo, telepaticamente, evidentemente. Para tudo. Quando eu disse para tudo, aí todo mundo estava com as mãos assim e tirou, né? Aí se assustou todo mundo e disse: o que é que está acontecendo que ele não está recebendo as orações? Né? Claramente ele não estava recebendo. Aí uma voz, uma voz feminina falou agora. Aí, para eu dizer o conteúdo dessa voz feminina, eu tenho que esclarecer um ponto. Aliás, fazer uma pergunta, Rafael. Rafael, você já tomou algum suco, algum líquido que era tão doce, mas tão doce que quando você engoliu, chega a doeu aqui na orelha, aquela água ou aquele suco é tão doce que quando passa aqui chega a dar uma dorzinha fina, né, nesse canto por aqui, nessa área aqui. Então, foi a voz feminina que me respondeu essa pergunta, era tão doce, era de uma docilidade tamanha que deu uma dorzinha fina aqui. Tamanha docilidade trazia naquela voz, né? Ela disse, eu perguntei, né? O que é que está acontecendo que ele não está recebendo as orações? Aí ela disse, reze em nome do amor incondicional. E ela falou reze, né? Porque para atingir a compreensão das consciências que estavam ali, né? Que tenha pastores, tenha padres, enfim. Reze em nome do amor incondicional. Aí eu perguntei, e o que é o amor incondicional? Ela disse: reze, desvencilhando-se de tudo que aconteceu aí na Terra, apenas doe-se. Nós tínhamos, Rafael, tido bastante desavenças, sabe, durante o tempo que ele Uhum. esteve aqui. Então, eu percebi claramente que essas desavenças estavam impactando, Sim, era sim. tão forte que ainda estava inibindo, impedindo, né, que acontecesse um trabalho ali, né, de natureza espiritual. Aí nós voltamos agora a rezar sob a batuta do amor incondicional. Imagine só. Aí no momento em que nós começamos a fazer essa mesma oração, né, nesses mesmos termos que eu falei, aí aquele invólucro começou a derreter. Os pingos eram do tamanho de uma pera, né? Então, os pingos imensos começaram a derreter, derreter, foi derretendo, 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 desapareceu. E aí ele começou a receber, ele começou a ouvir. Ele não reagia, não teve nenhuma, não esboçou nenhuma reação, mas a gente sentia, né, que ele estava escutando, ele estava escutando. Então, assim, a gente fez toda essa conversa com ele. Em seguida, teve um tratamento cromoterápico, que eu não tinha Hum. ideia do que era esse tratamento cromoterápico. É tanto que no outro dia, assim que amanheceu o dia, eu fui direto para o computador para saber o que era aquilo e o que significavam as cores que foram trabalhadas, né? Então, a primeira cor a gente colocou assim, e as mãos, né? E o ectoplasma saía naquela cor. Então, saiu na cor verde, depois saiu na cor azul índigo, depois saiu na cor pink, que se tornou violeta, né? Algo assim. E sair fazia o barulhinho, zzz, sabe? Então ele recebeu todo aquele tratamento com cores, né? Em seguida foi embora, aí começaram a vir as consciências, outras, né? Aí Mas, e umas a gente dizia apenas Deus te abençoe, ela passava. Outras eu me lembro, eu ainda me vejo conversando com ela, não me recordo o que era, mas eu conversando com ela, dizendo algumas coisas, aí ela ia embora, enfim. Aí vieram, terminou. Quando terminou, Rafael, eu disse,
meu Deus, quanto tempo faz que eu estou aqui? Será que amanhã eu vou amanhecer o dia cansado? Olha só o grau de egoísmo ainda, né? Eu vou ter planeta Terra para a terceira dimensão. Né? Agradeci, né, tudo, e aí eu voltei e fiquei pensando, né? Mas assim, no outro dia amanheceu, parecia que não tinha acontecido nada no que diz respeito ao cansaço, né? Não tinha sido uma noite maravilhosa. E aí, Rafael, muito embora eu tenha contado assim, tenha levado alguns minutos contando essa história, eu teria muito mais a contar se eu me lembrasse, né? Mas eu não me recordo. Imagino. Aham. Mas mesmo eu demorando, sei lá, agora 15, 20 minutos, mas isso não demorou, isso foi assim, ó. Pronto. Ó, pronto, tudo isso que eu falei para vocês aconteceu neste ponto. É impressionante, impressionante. E aí, né? E aí, depois de 6, 7, 8 meses, uma professora da UFPB, colega do curso de letras, que era ativista da causa animal, eu nem sabia, nem conhecia, ela me achou e começou a me convidar a acompanhá-la à Câmara Municipal de João Pessoa, porque ela queria uma pessoa que entendesse do direito para saber melhor articular os pleitos e até sugerir projetos de lei. Aí, Rafael, eu ia assim na marra, eu ia porque eu tinha vergonha de dizer não. Eu não, eu não queria ir, não queria ir de jeito nenhum, mas como eu não tinha vergonha, como eu tinha vergonha de dizer não, eu ia. E aí, eu tinha que me envolver porque ela queria uma resposta, né? Ela estava lá pedindo ajuda. E aí, eu comecei a me envolver, fui me envolvendo 1 ano e meio depois. Assim, um dia eu me lembrei que a voz que vinha anunciando há 10 dias o trabalho tinha deixado de me avisar. Aí eu me lembrei que tinha deixado de me avisar. E esse deixar de me avisar foi a partir daquele trabalho que teve, que esse trabalho que eu acabei de narrar, e que o trabalho que vinha sendo anunciado há 10 anos era aquele que eu estava naquele instante já, e que eu já estava completamente envolvido. Então, então assim, Rafael, aí Muito pronto, né? interessante. Aí tudo começou, e assim, eu comecei a receber informações mais diretas sobre o trabalho. Um dia, por exemplo, eu fiz um resgate bem difícil de dois cães, né, e tal. E aí eu estava bem triste nesse dia, aqui também neste quarto, olhando aqui na estante, né, de livros. E aí é, é, eu vi um barulho, Rafael, de asa. Sabe a galinha, o galo quando vai cantar, ele não faz o barulhinho da asa? Eu vi esse Uhum. barulho. Eu estava em pé na porta, eu vi esse barulho. Aí eu disse, ô gente, mas aqui não tem galinha, né? Não tem galo. Aí eu olhei assim do lado. Quando eu olhei, aí tinha um homem-pássaro mais alto do que eu, de 1 metro, sei lá, quase 2 metros, né? Tem 1,81 m. Era bem mais alto que eu. Ele tinha pelos, parecia pelo de arara, sabe? Pelo não, penas de arara, mas grandes, Uhum. imensas. As asas dele subia aqui um pouco e descia até o chão. O rosto era comprido. E foi uma cena que eu nunca tinha visto. Então, aquele negócio, Imagino. o sangue esfriou, assim, né? De cima, de baixo para cima. E aí eu fui na direção dele, ele correu para dentro do quarto e aí sumiu. Aí eu vi o que estava acontecendo, era um contato extraterrestre, e aí eu não sei se era um extraterrestre, digamos assim, encarnado, ou era só o espírito dele, mas como desdobramento disso, né? Se aí eu disse, olha, me desculpe, é porque eu nunca tinha tido essa experiência, pode voltar, eu já sei do que se trata, vamos conversar. Aí, né? Não voltou, porque eu saí da faixa e não consegui mais entrar nessa faixa. Mas logo depois, nesse contexto de tristeza, né, desse resgate, aí a vozinha falou comigo, disse, mas Francisco, mas você não está só. Você não está. Eu não já disse a você que você. Meio que me ralhando, né? Porque tem pontos que não é nem mais para eu pensar, mas eu ainda penso. Você não está só. Veja a equipe que te auxilia, né? Que auxilia todos nós que estamos nessa lida, né? Em Uhum. verdade. Aí eu levantei a cabeça. Agora eu levantei, não foi assim, foi no outro espaço, tempo, sei lá. Aí eu levantei a cabeça. Quando eu levantei, Rafael,
Aí, sabe, quando você olha para o mar e vê o infinito, né? Vê o infinito. Então, várias cabecinhas, várias consciências, assim, e até onde minha vista alcançava. Aí foi dito mais uma vez, olha a equipe que está para auxiliar na mudança do que venha a ocorrer no planeta Terra com o auxílio dos animais. Essa era a mensagem, sabe? Então, Linda, linda assim, mensagem. Rafael, eu estou, então, eu tenho plena convicção, eu não tenho um fiapinho de dúvida que eu estou fazendo exatamente o que eu devo fazer, que eu estou tendo o auxílio que eu necessito de ter e que é por isso que dentro desse cenário, dentro desse contexto, que eu me ponho à disposição do trabalho para eu fazer o que tiver de ser feito e não o que eu quero. Porque, por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado estadual, eu nunca pensei em entrar na política, primeiro, devido à energia que é pesadíssima, os interesses que são escusos, né? Mas essa necessidade se me apresentou. E foi dito claramente, não foi dito claramente dessa vez, mas foi mostrado, sabe? Meio que claramente que eu teria que estar nesses espaços, ou É buscando uma estar. esfera importante, né? Uma esfera importante para Importantíssimo. garantia e conquista de direitos às pessoas e aos animais também. Então, Rafael, nós estamos em um estado democrático de direito, em que o gestor só vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei expressamente dispuser. Então, se nós não que queremos, que pensamos diferente, que queremos fazer o que deve ser feito, se nós não nos se nós não nos predispomos a ocupar os espaços de poder, sejam quais espaços forem, a mudança não vai acontecer. É claro que não vai acontecer magicamente também, né? Mas nós temos Uhum, que claro. ir nos dispondo a ocupar esses espaços, senão nunca tem a mudança. Então, por isso que tudo que eu vou fazer é impressionante, sabe, Rafael? Tudo na área do direito, tudo eles vêm e me dizem claramente, claramente, o fato de eu vir de Rondônia para cá, por exemplo, eu morei 6 anos lá, só para fechar, né? Porque tem a ver com essa história também. Eu morei 6 anos, e aí eu vim no final do sexto ano, no dia 19 de dezembro de 2006, vim em férias e trouxe somente umas mudas de roupa, né? Umas mudas de roupa e 3 livros, porque eu não vinha para ficar. E aí, quando eu desci do avião, então, entre o avião e o saguão, existe a pista que a gente tinha que andar a pé, né? No meio da pista, uma mão fez assim, Rafael, desse jeito, com essa parte, na minha cabeça, chega, eu fiz assim, né? Aí a voz bem grossa disse assim: você vai ficar em João Pessoa. Desse jeito. E aí, como eu escutei, como eu já sei como se comporta, eu já fico antenado para perceber quais são os próximos sinais. Aí eu esperei, Uhum. né? Eu esperei um dia, esperei 2 dias, esperei 3 dias. E aí, nada, né? Aí eu comecei a, a Aí no terceiro dia eu disse, olha, me diga o que é que eu devo fazer. Eu não tenho ideia do que é que eu devo fazer para ficar João Pessoa. Não tenho ideia. Mas aí chegou tanta informação na hora, meio que truncada, sabe? Mas aí eu consegui alinhar aquelas informações e pratiquei todos os atos que eram necessários ser praticados para eu ficar. Só que eu fiquei de forma precária ainda por 8 meses. Aí no nono mês eu teria que voltar para Rondônia, né? E aí, que era professor na Federal lá. Mas eu fiquei em tratamento de saúde aqui. Foi a orientação que eu recebi para ficar, né? E aí, Rafael, entrando já no nono mês, aí eu tive uma conversa séria, né, com eles. Eu disse, olha, eu vou ter que voltar. Se eu entendi tudo errado, me diga. E se eu tiver que ficar aqui em João Pessoa, me diga claramente, mas me diga de maneira tão clara que ainda que meu cérebro queira inventar mil outras possibilidades de interpretação, eu não consiga, né? E aí eu já fecho todas as possibilidades. Aí eu fiquei, né, antenado. Aí lá pelo terceiro ou quarto dia eu fui ao UFPB,
para saber se a minha redistribuição, que seria a transferência, né, de Rondônia para cá, já tinha chegado. Aí eu fui até o gabinete da reitora, aí disse, não, não chegou não, mas vá ao Recursos Humanos, né? Aí quando eu fui entrando, né, que eu fui caminhando, aí tinha uma senhora com um menino adolescente, e abraçando e beijando tanto ela que chamou a atenção, né? Um adolescente com tanta amabilidade com uma pessoa mais idosa, me chamou a atenção. Ela entrou numa sala, e aí em seguida a moça disse, é nessa sala mesmo, pode entrar. Aí quando eu entrei, ela estava finalizando o atendimento e saiu, né? Aí quando saiu, a moça me chamou para me atender, aí disse, olha, conhece essa senhora que saiu agora, Francisco? Eu disse, não, conheço não. Ele disse, ela é a professora de Direito do Trabalho. Ela acaba de receber a aposentadoria dela e a sua vaga acaba de surgir. Aí, Rafael, olha só. A época de todas as áreas do direito, todas que você puder imaginar, a única que eu amava, assim como eu amo hoje o direito animal, era direito do trabalho. Era direito de trabalho. Então, assim, surgia. Então, assim, a resposta veio, né? E ainda que eu quisesse Uhum. pensar, será? Porque se fosse, por exemplo, direito penal, direito processual penal, eu iria ficar pensando. Mas foi direito do trabalho, rapaz. Direito do trabalho. Direto. Uhum. Direto. Então, assim, aí eu sei que hoje eu estou em João Pessoa, que eu estou fazendo o trabalho, eu tenho convicção que eu estou aqui fazendo o trabalho que devo fazer. Então, foi assim que eu Muito cheguei bom. à causa animal, né? Ao trabalho Muito como bom, animal. muito bom. Eu adoro fazer essas perguntas no início, porque os convidados, as convidadas revelam tanta coisa quando a gente pergunta, né? Que olha só, já estamos aqui em 40 minutos de live, né? E você contando pra gente essa revelação espiritual que teve em sua vida, né? E que te direcionou aí para a defesa dos animais. E aí, meu amigo, né? Não deu nem para interagir com a turma aqui, que a gente estava tão tocado, né, pela sua história, né, que passou por aqui o Dr. Vicente, a Maria José, o padre Paulo César está presente também acompanhando o relato. Então, tem toda uma turma aqui agradecendo, né, por você contar, né, tão claramente assim para a gente, né, essa vivência espiritual que você teve, que te direcionou aí para o direito dos animais. Então, meu amigo, quero te fazer uma outra pergunta, tem mais outra para te fazer depois. Então a pergunta é a seguinte: o que a espiritualidade tem a ver com a defesa dos animais? E além disso, é possível uma ética animal espiritualista? Nós falamos de ética animal na área da filosofia, falamos do direito animal, né, na área das ciências jurídicas. E a espiritualidade, o que ela tem a oferecer para a defesa dos animais também? Então, Rafael, eu penso assim, a espiritualidade tem a nos oferecer, no que diz respeito à defesa dos animais, conhecimento relativo ao respeito à vida. Ao respeito à vida, essa vida manifesta sob todas as formas, desde mineral até o hominal. Então, assim, a espiritualidade diz-nos na hora que eu quero escutar, né? Na hora que eu estou aberto, então a espiritualidade, o poder superior está assim apostos para me auxiliar. Esse me auxiliar é cada me que aqui está, né? É cada eu que aqui está nos ouvindo ou que possa vir nos ouvir posteriormente. Então, assim, é, é, as experiências que eu tive e que eu tenho, por exemplo, quando foi para nós trazermos o sexto Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal aqui para João Pessoa, né? Eu estava num trabalho de concentração, Rafael, assim, eu estava inseguro, né? Porque era uma responsabilidade imensa trazer pessoal do mundo inteiro, né? Pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras para cá. Aí, rapaz, no meio, no auge assim, apareceu. De estampa é como se caísse uma cortina e eles se apresentaram em arquibancadas, né? Existiam, acho que aproximadamente 5 arquibancadas com várias consciências sentadas, negras, eram negras. Tinha o cabelinho enroladinho, né? O cabelinho enroladinho. E elas disseram, olha, você não está sozinho. Nós estamos com você. Siga em frente. Assim, claramente, sabe? Então, assim, a espiritualidade,
está para me auxiliar, para nos auxiliar, o tanto e o quanto eu quiser que ser auxiliado, né? Então, assim, os ensinamentos que tem na doutrina espírita, né, nos livros de Ramatiz, nos próprios livros de Chico Xavier, que Chico Xavier psicografou, né, enfim, são lições que eu sabendo ler, né, que aí eu tenho que saber. E o que é saber ler? Eu estar aberto a sair dessa racionalidade e me permitir. Então, eu sabendo ler, eu consigo ver ajuda. E a ética, a espiritualidade a meu julgo, né, a meu ver, não julgo, mas a meu ver, ela é extremamente ética. Ela busca sempre o melhor caminho, sempre o caminho do meio, o caminho respeitando todos os outros ensinamentos que porventura sejam diferentes daqueles que ora ela passa, respeitando todas as diversidades, mas sempre propiciando o meu olhar e o meu entender e o meu mudar, né? Então, é assim que eu consigo ver, Rafael. Legal. Uma coisa que me marcou no seu relato, e até te digo que aqui no Move, né, nós já tivemos algumas mensagens semelhantes, é que a defesa pelos animais é pelos animais humanos e não humanos, não só dos animais não humanos. E no seu relato, né, você visitou charreteiros, visitou pessoas que estão numa condição opressiva, em muitos casos, e que estão ali, né, por necessidade, por cultura, oprimindo animais, né? E pela orientação que você recebeu, o trabalho espiritual que vocês fizeram foi de acolhimento às pessoas e aos animais não humanos em estado de opressão, né? E isso é uma coisa que permeia muito as nossas atividades aqui enquanto Move. Inclusive tivemos um dos congressos nossos, né, que a gente realiza geralmente online, né, no final de um dos congressos, né, um espírito se manifestou por meio de um médium, né, colega do grupo, e trouxe a mensagem nesse sentido, de que não esqueçamos dos humanos, né, na defesa dos animais, né? Senão seria especismo também. A partir do momento que eu defendo o animal, né, e oprimo os seres humanos, é também É mesmo. especismo. E queria aproveitar, Francisco, o seguinte, lá em 2011, mais ou menos, eu recebi uma psicografia. Era um desenho, né, árvores, animais, natureza, e uma mensagem muito singela. Utilize, eu nem pensava em fundar o MOVE aqui, nem estava ainda envolvido em direito animal, eu não tinha feito especializações, nada. Enfim, recebi a psicografia dizendo assim, use as suas redes sociais para defender os animais. Algo assim, uma mensagem bem curta. Francisco estará contigo, né? Francisco de Assis, né? Como uma grande inspiração. E eu também nem pensava, né? E hoje estou aqui com você, especializado no direito animal, correndo para cá, correndo para lá, também envolvido em movimentos espiritualistas, né? Em movimentos veganos, fazendo o que a gente pode, né? Então é bem interessante me sentir assim, sintonizado. Mas, meu querido, outra pergunta para você, vamos lá. Você acha que o movimento espiritualista que você participa, que eu participo, ele tem contribuído com a defesa dos animais? Ou seja, as pessoas têm saído orientadas assim dos centros espiritualistas, espíritas, para levarem as suas noções de justiça, amor, também para os animais não humanos? E se não, não sei qual é o seu entendimento. Se você achar que não, como que os grupos espiritualistas eles poderiam colaborar mais com a defesa dos animais, né? Que mudanças, que medidas seriam assim necessárias, né, no seu sentir, no seu ver, para que isso acontecesse? Tá. Então, lá nós temos uma entidade que é Zé Grosso, que nos assiste, né, que promove as reuniões, os debates, os estudos. Atualmente estamos estudando o Evangelho de Judas de Iscariotes, pois não? Lá aonde, né, para a turma saber o que você Sim. está falando? Perfeito. Lá no Centro Espiritualista Alvorada Nova, CEAM. Tem até o canal no YouTube também, né? Alvorecer CEAM. E tem uma Sim. live todas as quintas-feiras, que você participou até, né, na quinta atrasada.
Então, lá nesse centro espiritualista Alvorada Nova, né, Alvorecer Ceã, que é o nome do canal do YouTube, nós recebemos, né, a visita, todas as sessões de Zé Grosso, recebemos também outras visitas de Pena Branca, teremos uma sessão agora, no mês de agosto, de Pena Branca, é o mentor do centro, né? É, Tem outro centro, que é o Centro Espiritualista Ramatiz, que é uma espécie de hospital. É lá que as pessoas são atendidas pelo médico Dr. Romano, né? O médico espiritual Dr. Romano, enfim. E essa entidade Zé Grosso, né? Muito embora o nome seja grosso, mas ele é fino, como, como uma espada. E aí ele sempre enaltece o respeito que nós devemos ter aos animais. Sempre, Que sempre, legal, sempre. que legal. Ele sempre diz, ele sempre esclarece o que acontece com os animais que são abatidos nos matadouros, o que acontece com o desrespeito de um modo geral. Voltado para os animais, enfim, ele sempre traz um bom recado, uma boa mensagem. Então, Muito bom, muito né, bom. evidentemente, e assim, fala também das consequências da comilância, né, da comilância desses nossos irmãos. E assim, o grupo não poderia ser diferente, é um grupo que está em amadurecimento, né, assim como eu estou também, evidentemente, e vem assimilando esses ensinamentos na medida que o grupo pode assimilar, né? Sim. Uns já são totalmente veganos, em respeito aos animais, e pela tomada de consciência como um todo, né, Rafael? Porque ser vegano ou estar na condição vegana, que eu prefiro até dizer, não é só deixar de comer carne, né? Não é só isso. Esse é apenas um dos elementos do que vem a ser vegano. Então, aí cada um está no ponto em que pode estar a partir, se utilizando daqueles ensinamentos que chegam. Então, assim, eu me sinto, digamos, eu me sinto bem, me sinto feliz por ter esse trabalho nesses termos, nesses moldes do que acontece lá no Centro Espiritualista Alvorada Nova. Ah, legal. Teve alguém perguntando aqui, né, qual era o nome. Que bom que você já respondeu. Agradeço a presença do deputado Ricardo Izar também, está presente aqui na Opa! live. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Alexandre Druzian, um abraço para você, Alexandre. A Ieda está comentando aqui, ainda falta uma longa jornada nos grupos espíritas, mas sinto que está havendo um começo. Sugeri no centro que frequento, pera lá, sugeri no centro que frequento que a carne da sopa seja de soja, e hoje ela está sendo distribuída. Que legal, Ida. Parabéns aí pelo seu trabalho. Há vários setores, né, das casas espíritas, espiritualistas, que podem ir se transformando, né, melhorando para que os animais não humanos sejam também atendidos pelas mesmas noções de caridade que são transmitidas, né, às pessoas humanas, né? Então, respeitosamente, fraternalmente, a gente tem como contribuir, né, como o Francisco está fazendo, eu e muitos outros e outras por aí, nos espaços espiritualistas, para que seja incorporado essas noções de justiça e amor para os animais também. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, Francisco. Temos aqui em Porto Alegre, trabalhei a Skin Gato Transformador. Aqui em Porto Alegre, trabalhei numa casa espírita, Francisca Júlia, com orientação voltada pelo Ramatiz. Aí lhe pergunto, doutor Francisco, por que tanta maldade com os animais? Eu vou Então, passar para você, porque realmente enfim. então, eu vejo. é, Então, eu fico sem palavras, porque é Eu tanta também. maldade, e a teoria do link até, né, ou teoria do elo, tem explicado essa íntima relação entre os maus tratos aos animais e a violência contra vulneráveis humanos, contra crianças, idosos e mulheres. Então, por trás de cada violência experienciada por um vulnerável humano, existe um sentinela, de regra, existe um sentinela que é um animal, dizendo, olha,
esse vulnerável humano vai ser agredido, porque o agressor que irá agredir a esse vulnerável humano está me agredindo. Então, a teoria do link, que é utilizada inclusive pela polícia estadunidense, a Polícia Federal, o FBI, e aí o FBI investiga a morte de um animal, o homicídio, né, entre aspas, de um animal, nos mesmos moldes e com o mesmo esmero que é investigado um homicídio humano, porque ele sabe que aquele que maltratou o animal, espezinhou, né, esfolou o animal da forma como o fez, certamente dias depois fará com o humano. Então, assim, a teoria do link tem livros, tem dissertações, tem teses, tem artigos jurídicos, artigos psiquiátricos falando dessa teoria. Então, assim, essa maldade que ainda está em mim, né, enquanto ser humano, que ainda está em nós, enquanto coletividade, ela é desferida em face do mais vulnerável, geralmente, do mais Uhum. vulnerável. Eu diria mais, Rafael, mais vulnerável ainda que um animal é a planta, que o animal ainda pode correr, a planta nem correr pode. Ela está fincada na terra. Mas assim, mas como ela não reage, então não desperta tanta violência na pessoa, né, que é violenta. Mas como o animal reage e ainda cria aquela adrenalina de conquistar, né, aquela presa, aí os animais são alvos. Mas assim, eu vejo também, por algumas canalizações que eu tenho tido contato, que os animais vêm em consciências coletivas predispondo-se, esses animais, a nos auxiliar a quê? A despertar em nós o amor que nós somos. Porque à medida que eu consigo interagir com o animal, que eu consigo deixar aflorar aquilo que de mais belo eu tenho, aquilo vem me curando de todas as feridas desta e de qualquer outra encarnação. Então, assim, qualquer outra experiência, né? Então, assim, Rafael, eu vejo claramente esse auxílio que os animais vêm fazendo, pessoas que são extremamente rígidas consigo próprias, né? Consigo próprias. E que quando começa a lidar com o animalzinho, começa a amolecer a alma, amolecer a sua própria existência. Então, assim, papel dos animais, mesmo esses que sofrem tanto, estão nesse mistério, no mistério de a partir daquela maldade que ele recebe, ainda assim possibilitar uma mudança naquela consciência. Tanto é, Rafael, tanto é que aquele navio nada, sabe aquele navio nada que estava aportado em Santos e que seguiu viagem para a Turquia com 25 mil bois e 1.000 vacas vivos ali dentro? Então, eu estava em um trabalho, Rafael, naquela época eu estava em um trabalho e de repente, né, uma equipe enorme saiu do planeta Terra. Nós saímos do planeta. Saímos, ficamos voando por sobre o planeta de mãos dadas. Criou assim como, sabe algodão doce? Algodão doce, que quando está fazendo, né, o pessoal está rodando, rodando e vai fazendo aquelas nuvenzinhas de algodão. Então criou uma teia daquela de algodão doce em volta, da cor de algodão doce, bem branquinho, em volta da Terra. E aí foi trabalhada a energia do planeta Terra para que ela mudasse e para que nós percebêssemos o que nós estávamos fazendo com nós próprios, né? Então, assim, foi muito lindo esse trabalho e de repente nós voltamos e fomos para dentro do navio nada que ainda estava ancorado no Porto de Santos. Nós entramos no navio nada. Rafael, eu conversei com uns animais, com os bois, olhando no olho dele. Eu estou olhando para a câmera agora, estou vendo o olho do animal vivo assim. Eu pedindo Uhum. perdão, perdão pelo que nós estávamos a fazer com Ó, ele. E eu ainda pedi a eles, eu tive o despautério de pedir ainda, diante de tanta dor, de tanto sofrimento que ele já tinha passado e que ele ainda iria passar na travessia do Atlântico. Eu disse, se possível for, mesmo depois de mortos, permaneçam com a centelha divina que vocês têm
possibilitando as pessoas que vão comer as suas carnes, ao ter contato com essa mesma carne, perceber, sentir isso que é tão maravilhoso, isso que é amor. Então, eu fiz esse pedido que se eles pudessem, ainda fizessem esse trabalho com as pessoas que queriam comer, e eles anuíram, eles sinalizaram que sim, queria fazer. Então, assim, pelo menos foi o que eu depreendi, sabe, daquela... Então, assim, esse é o papel dos animais aqui na Terra, impressionantemente. A Impressionantemente. minha dissertação de mestrado foi sobre a exportação de Então, gado vivo, animais. né? E esse caso foi emblemático. Eu lembro que eu mudei de tema, assim, em cima da hora, né? Foi algo realmente forte, assim, a ideia que me veio de repente. E aí o tema era outra coisa, sobre questões veganas, e acabei trabalhando com essa temática no mestrado, estou trabalhando agora com essa temática também no doutorado, né? E também me sinto influenciado pela espiritualidade para que pudesse trabalhar com esse objeto de pesquisa, né? A fim de dar aí sim alguma contribuição. Francisco, tem muitas perguntas aqui, comentários também, né? Mais alguns sobre a questão do sofrimento dos animais, né? Agradecimentos também pela sensibilidade que você traz do tema, né? Pessoas aqui emocionadas, Francisco, enfim, tem uma pessoa aqui, Skin Gato Transformador de novo, né? Que está vivendo um processo difícil lá de doença com o gatinho dela. Hum. Então, ela perguntando ainda se o senhor acredita que eles reencarnam em seguida, eles ficam perto de seus tutores, né? Gostaria de saber se o gato dela, né, enfim, poderia estar mais próximo dela mais uma vez. Ela está com o coração ali em pedaços, como ela diz, né? Olha, envido aqui para você, né, as melhores intenções do meu coração para que você consiga se equilibrar apesar de tudo isso, né? Eu acredito e já li muito, né, relatos espirituais de que esses animaizinhos podem sim retornar ao nosso convívio, seja da mesma espécie, como um gato, ou em outra espécie, né? Que a espiritualidade achar mais conveniente que ela reencarne para viver experiências diversas, desenvolver novos atributos. Então é sim possível, né, que volte a conviver com você de alguma forma. De toda forma, né, é importante também que viva outras experiências, né? Que conheça outras pessoas, que conviva com outros animais, enfim, né? É possível também, né? E quem sabe possa acontecer aí com você, tá bom? Francisco, quer complementar, trazer sua visão, que a gente já está partindo para o final dessa live tão emocionante. Então, Rafael, eu concordo com você, mas assim, ultimamente, rapaz, eu não sei o que tem acontecido, que eu penso que essas informações, né, têm chegado para nós, especialmente a partir de Kardec, porque é dessa forma que meu cérebro consegue decodificar. É. Eu penso Uhum. que é tudo tão diferente. Assim, a essência, eu penso que é a mesma, mas a forma como tudo é processado é tão diferente, mas as informações chegam assim, porque é assim que eu consigo assimilar. Então, respondendo objetivamente, eu penso que é factível, né, é possível. Chico Xavier traz em vários, né, em alguns livros do que ele psicografa, e ele falou até da cadelinha dele, né, que desencarnou e que logo em seguida estava. Enfim, Uhum. é, e assim, Chico Xavier dizendo isso, aí não tem que dizer mais nada também, né? Então, tem nem o que discutir. Mas, mesmo assim, eu tenho essa impressão de que essas informações chegam do modo que nos chegam, porque é assim que eu consigo decodificar. De outra forma, eu não alcançaria. Sabemos tão pouco ainda, né? É, Uma gota no oceano sobre isso tudo, né? exatamente, exatamente. Bom, turma, então, né, esse é o nosso querido Francisco, realmente uma pessoa amável, adorável, que faz um trabalho muito bonito pelas pessoas, pelos animais. Eu queria agradecer, então, a presença de cada um aqui na live, que passou por aqui, deixou uma vibração, deixou uma saudação, né, tornando essa live ainda mais especial. Quero te agradecer de coração, Francisco, pelo relato tão detalhado, apesar de ter ocorrido assim, ó, em um lapso
temporal incontável, né, numa dimensão imponderável. É verdade. Então, assim, foi bem interessante para a gente ouvir isso tudo. Me identifiquei em vários pontos aqui e, pelo que percebi, a turma aqui também. Então, meus amigos, meu amigo, considerações finais para a gente encerrar essa live de hoje. Tá bom, Rafael, eu vi aqui que agradeço a todas e a todos, né, que tiveram aqui, que ainda estão aqui. Vi que agora eu estou conseguindo acompanhar um pouquinho. Minha irmã passou aí, Juliana Garcia, que está na Bahia, né? Enfim, agradeço a todos. Agradeço ao amigo Vicente, amigo do peito, de tantas conversas, de tantas trocas de experiência, de tanta, assim, de tanta vivência, de tanta humanidade. É um rapaz assim, de uma humanidade, de uma amorosidade, de uma compreensão que é difícil de se ver, sabe, Rafael? Agradeço imensamente a amizade dele, a forma como ele, né, se reportou a mim durante a live, enfim. Eu só tenho a agradecer. E, Rafael, agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Eu fico à disposição do que você imaginar que eu posso contribuir e conclamo todas e todos que aqui estão, que porventura venham a assistir essa live, que repensem, né? Repensem o trato com os animais, o trato com as plantas, o trato com o irmão da mesma espécie, o irmão ser humano. Até o próprio Francisco, né? Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, louvado seja, né? Ele tem um momento dela, é uma encíclica linda, né? Ele diz assim, é mais científica do que qualquer outra coisa. Ele diz bem assim que não consegue compreender como é que algumas pessoas dizem que amam animais e dão as costas para o irmão da mesma espécie que está com fome, que não tem onde passar a noite, que está debaixo do sol de chuva. Então, assim, aí a gente tem que compreender, sabe, Rafael, que às vezes as pessoas ficam dizendo que amam animais, mas em verdade é mais uma carência do que propriamente o amor. Porque muitas pessoas que dizem que amam animais, realmente as mesmas pessoas dizem que odeiam humanos. Então, como é que o ódio e o amor podem conviver envolvendo seres vivos em uma só pessoa? Então, não é. Aí eu penso também que nem é ódio, também não é amor, né? É algo a mais que eu não sei o que dizer. Mas a mensagem que eu quero deixar é que nós repensemos as nossas ações, que eu, antes de tudo, né? Que eu repense, que eu reveja as minhas ações e busque sempre alinhar a minha fala, o meu pensamento com a minha fala, com a minha ação, para que eu venha de maneira ética, me conduzindo comigo mesmo, para que, num transbordamento, eu possa auxiliar os animais, eu possa auxiliar as plantas, eu possa auxiliar os humanos, eu possa auxiliar quem a mim se apresentar, e eu tiver no poder de auxiliar. Então é isso, agradeço demais, agradeço bastante. Maria José, também agradecimento a você pela presença Opa, mais uma vez, Maria né? José, um abraço. Ao Vinícius, né? Enfim, né? A turma que está participando aqui, muito grato por vocês estarem conosco. Enfim, convite para a próxima live, na segunda-feira que vem, às 21 horas. Convidei a professora Laura Cecília Braz. Você conhece, Francisco? Show. Laura, ela é a primeira mulher negra sergipana doutora em Direito pelo UFBA, Universidade Federal da Bahia. E a Laura, ela pesquisa a questão do sacrifício religioso de animais por religiões de matriz africana, e é sobre Uhum. esse tema que a gente vai conversar aqui. É um tema Perfeito. desafiador, né, e que a Laura já tem pesquisado há bastante tempo, inclusive já defendeu a tese de doutorado dela sobre esse tema. Então, segunda-feira que vem, receberemos aí a Laura para conversar conosco sobre esse tema. Imperdível, Bom, viu? Francisco, Imperdível. é isso aí.
Então, turma, é isso. Mais uma vez, gratidão pela presença, né? Sigamos aí pelo fim da opressão animal, humana e não humana, e como Francisco bem lembrou, até mesmo das plantas, do solo, enfim, da natureza como um todo, né? Precisamos perceber que somos natureza e amar indistintamente a todos os seres. E ainda, mudar o nosso sistema para que ele nos ajude, né, a perceber essa unidade que temos com todos os demais seres. Turma, abração, sigamos. Francisco, até uma próxima. Até, Rafael. Grande abraço. Valeu.